A partir da meia-noite do próximo domingo, os estivadores do Porto de Lisboa estão em greve. Sabendo disso, as empresas que têm a concessão das operações do Porto aproveitaram o período de estado de emergência, em que não se podia fazer greve, para montar um esquema de contratação de novos trabalhadores que possam furar a greve. António Mariano, que é o dirigente do SIL, o Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística, diz que os estivadores estão prontos para a greve e que espera que os tribunais sejam rápidos a decidir o que têm para decidir, de modo a que a greve seja tão breve quanto possível. Não, a greve, pronto, ela ficou suspensa. Pela declaração de estado de emergência, ficou suspensa uma greve que estava declarada até ao dia 1 de junho. Sim. Com o levantamento do estado de emergência às 23h59 de hoje, portanto, a partir da manhã volta a estar em eficácia esse pré-aviso. Portanto, nós vamos voltar à situação de greve. Embora mais do que uma greve, neste momento eu quase que lhe chamaria uma previdência cautelar, um despedimento coletivo, ou vários despedimentos coletivos, ou tentativas de vários despedimentos coletivos que estão aqui em curso no Porto. Porque, entretanto, durante o estado de emergência, o que é que aconteceu, neste conflito laboral? O que aconteceu é que com o estado de emergência e a greve suspensa, as empresas aproveitaram para, paralelamente, contratar exatamente dezenas contratar é uma maneira de dizer, contratar a prazo, contratar ao dia, enfim, há todo o tipo de contratações aqui no Porto neste momento, que aproveitaram estas semanas pelas empresas paralelas que tinham, entretanto, criado, eles são todos donos da ETP que levaram à insolvência, criaram empresas paralelas e nessas admitiram, entretanto, durante estas semanas, com o direito à greve suspenso, digamos, com a democracia suspensa parcialmente, aproveitaram para furar os efeitos da greve, portanto, admitiram trabalhadores. E no fundo, este pré-aviso de greve, se alguma vez justificou, foi agora. No fundo, o que nós andamos há quase uma década a fazer são providências cautelares a tentativas de despedimentos coletivos. Portanto, o Governo sabe desde o início, sabe perfeitamente, aliás foi claro pela intervenção do Sr. Ministro outro dia no Parlamento, que acompanhou, tem a mesma narrativa das empresas, do líder da empresa turca que está à frente de todo este processo. E, portanto, acompanhou, sabe e está do lado de tudo esta substituição de estivadores profissionais em tempo de pandemia por pessoas que não sabem absolutamente nada do que é que estão ali a fazer. É o que está a acontecer neste momento, vai acontecer amanhã. Portanto, quando o Mariano diz que o Governo tem o mesmo discurso da entidade patronal, quer dizer o quê, em rigor? Quer dizer, enfim, pelas expressões que ouvimos, não é? Se também ouviu aquela audição, aquela defesa de que eu sou ministro, tenho que defender todos os trabalhadores, os mais novos, os mais velhos, mas o que está aqui a acontecer no Porto é a substituição de 300 estivadores profissionais por umas centenas de trabalhadores precários, com metade ou um terço do nosso salário. Portanto, é isso que o Ministro disse defender. Ora bem, o processo de insolvência que está, digamos, na origem disto é perfeitamente fraudulento, nós iremos provar isso nos tribunais. Também não tenho problema nenhum em afirmá-lo, portanto, os tribunais vão evidentemente classificá-lo como tal. E tudo isto foi um processo juizado, enfim, a longo prazo. Como eu disse, houve várias em 2012, 2013, 2014, 2016, tentativas de afastamento de trabalhadores. Este sindicato sempre lutou pela passagem de trabalhadores precários para trabalhadores efetivos, a distribuição do trabalho por todos, portanto, os mais velhos abdicavam de trabalho suplementar para criar mais postos de trabalho efetivo para os outros. Bom, mas este é um modelo que não interessa às empresas de Lisboa, que estão nos portos todos, parece que não interessa também ao Sr. Ministro, portanto, interessa uma precariedade absoluta. Aliás, eu já lhe disse pessoalmente, em Setúbal resolvemos um problema de precariedade em 50%. Praticamente eram todos precários, neste momento são 50% em Setúbal. E eu disse, na única reunião que tive com o Sr. Ministro, disse que provavelmente temos que nós, o SIL, ir novamente para a greve para acabar com o resto da precariedade que há em Setúbal, quando isso devia ser resolvido pelo Sr. Ministro, que há ali trabalhadores há 25 anos, mesmo depois de um processo de luta de mais de um mês. Portanto, é um modelo que este Governo defende. No fundo, o que se passa nos portos não é mais do que o espelho daquilo que se anda a vender lá fora, não é? Quando os nossos governantes vão lá fora e dizem aos grandes investidores que podem vir para Portugal
porque aqui há baixos salários e empregos precários. Bom, isto que estamos a assistir nos esportes não é mais do que isso. O CIL a lutar contra esta tentativa de criar, enfim, um universo total de precariedade e de baixos salários em Portugal, nos esportes portugueses pelo menos. Nós combatemos isso, enfim, o governo parece que está ao lado de quem defende isso. E há algum argumento por parte das empresas que justifiquem a insistência neste modelo de relação laboral com a precariedade e com salários baixos? A pergunta é: o setor é suficientemente rentável para possibilitar melhores condições de trabalho ou não? Naturalmente que é. Aliás, um dos aspectos que está na origem deste conflito foram salários em atraso. Temos que voltar um pouco atrás. Os trabalhadores de Lisboa, que foram, enfim, alegadamente despedidos da empresa de trabalho portuário, não recebem desde o final do mês de janeiro. Mas esses salários em atraso já vinham sendo, digamos, forçados desde setembro de 2018. Portanto, há aqui uma tentativa de criar artificialmente uma situação de dificuldade financeira. Mas ela é criada deliberadamente pelas empresas, porque as empresas que têm esta pool, a ETPL, uma pool de trabalhadores, que fornece estivadores para todas as empresas, é de todas elas, são elas que fazem o preço elas próprias. Não atualizam o preço desde 1994, há 26 anos. Portanto, se há uma situação financeira desequilibrada, é só porque as empresas não atualizaram. O preço elas próprias, são clientes e sócios. Mas, entretanto, atualizaram os clientes. Portanto, nós temos provas disto tudo e, portanto, este processo irá, com certeza, nos tribunais ter uma grande reviravolta nos próximos tempos. Isto não é mais que uma grande golpada patrocinada ao mais alto nível. Explicando sucintamente a quem não percebe nada desta relação laboral que existe nos portos portugueses, bom, não sei se é igual em todo o lado, mas pelo menos em Lisboa é. Portanto, os operadores portuários formam uma empresa que contrata pessoal para irem trabalhar para eles, é isso, não é? Exatamente. E é essa empresa que eles agora declararam insolvente. Essa empresa é deles todos, mas tanto os trabalhadores dessa empresa como dos seus quadros próprios têm o mesmo contrato coletivo, têm os mesmos salários. O que se passa é que elas não pagam a essa empresa instrumental os custos do trabalho. Basicamente, isto é ilegal, enfim, para pagar abaixo dos custos que a própria empresa tem, quando ela é deles próprios. Portanto, isto vai ser demonstrado. Eles não atualizam, levaram a insolvência ao lado de criaram empresas paralelas. É só isso que se passa aqui, à vista de todos. Enfim, que deveria estar a ser contrariado pelo Governo. O Governo não pode fechar os olhos a isto. Os nossos salários não são atualizados desde 2010, não é isso que está em causa. Já que fala nisso, quanto é que ganha um estivador? Menos que 2.000 euros no topo de carreira, mas começa em metade desse salário. Às vezes ouvimos valores altos. Eu costumo responder que se eu trabalhar por 3 estivadores ganho isso, mas também é importante dizer que a mesma pessoa que anda a agitar esses salários esquece de dizer a quem o ouve que os estivadores estão muitas vezes obrigados a repetir turnos, a fazer 2 e 3 turnos, porque se não têm processos disciplinares. Temos dezenas, centenas de provas disso. Aliás, os processos que estão neste momento, as ações, os processos disciplinares, aliás, para despedimento, baseiam-se nisso. E as pessoas estão obrigadas a fazer trabalho suplementar. E por trabalhar por 2 e 3 estivadores ganham verbas superiores. Mas, enfim, não é nada essa a realidade dos esportes. E muitos dos estivadores, a grande maioria dos estivadores em Lisboa e, enfim, na generalidade dos países, dos esportes portugueses, ganha menos de 1.000 euros, 600, 700, 800 euros. E é realmente indecente esse senhor estar a agitar com esses números que não correspondem à realidade. Há uma ideia talvez romântica, não é? Do estivador, que é aquele homem grande, forte, que carrega sacos às costas. Isso já não corresponde à realidade. O trabalho de estiva hoje é um trabalho mais especializado, enfim, são manobradores de máquinas, julgo eu, não sei. Sim. Bom, há características mínimas de resistência que é necessário ter, mas mesmo homens e mulheres podem desempenhar esta profissão por opção patronal. Isso nunca foi muito uma realidade em Portugal, mas noutros países portanto. Mas, como diz, há muita maquinaria, muitos equipamentos até bastante sofisticados e que podem ser operados por qualquer trabalhador com um mínimo de condições físicas. É evidente que estar todo o dia numa máquina a 50 graus lá dentro, enfim, é necessário ter alguma resistência.
mas não é por aí, não é aquele trabalho braçal que vivíamos antes. É duro, é violento, mas é de uma forma diferente. São vibrações, são equipamentos com muitas vibrações, trabalho em altura, enfim, ambientes poluídos muitas vezes, mas não é aquele arquétipo que tínhamos do estivador, que tinham de ser todos muito entroncados para terem sacos às costas, isso já não fazemos. Voltando ao conflito laboral, portanto, a greve vai ser retomada quando? A partir das 0 horas da manhã, de domingo. A partir das 0 horas. Sim, sim. Vocês acionaram os tribunais para impedir a insolvência da empresa que vos contrata. Tem alguma expectativa de que isso seja resolvido em tempo útil ou não? Sim, claramente. Nas próximas semanas, com certeza, porque agora começaram a funcionar os tribunais, não é? Não foi só o direito à greve que ficou suspenso, também a atividade dos tribunais ficou. Portanto, neste momento estão todos os prazos a decorrer e, portanto, é uma questão de todos estes mecanismos, digamos, que passam pela justiça, às vezes são um pouco morosos, é evidente, mas os processos de insolvência têm um caráter de urgência e nós esperamos realmente que esta situação se inverta rapidamente e, portanto, esperamos que isto rapidamente volte a uma situação normal. O que se vive agora é uma situação perfeitamente absurda, enfim, mas que com irresponsáveis que estão à frente das empresas é natural que aconteça. Os operadores portuários que estão em Lisboa são os mesmos de Setúbal e de Leixões, ou não? Sim, são em Lisboa, Setúbal e Leixões e inclusivamente com interesses também noutros portos. São essencialmente 3 grupos económicos. É um grupo turco, como eu disse, o grupo Ilpor, um grupo português também que está em quase todos os portos, o grupo ETE, que também está em Lisboa, em Leixões e em Setúbal. São basicamente esses os que controlam a maior parte dos portos nacionais. Enfim, nós também estamos na maior parte dos portos nacionais. Só que talvez isto explique tudo o que está a acontecer, enquanto que os grupos económicos querem este modelo de trabalho precário nos portos, baixos salários e com os trabalhadores não organizados, o SIL quer exatamente o contrário, quer organizar todos estes trabalhadores e quer que todos tenham as condições que temos em Lisboa, que são salários mais decentes, digamos assim, e, portanto, em que a precariedade estava praticamente eliminada. Havia 6, 7% de precariedade no Porto de Lisboa, quando houve este último ataque violentíssimo em relação aos nossos direitos. A greve dos estivadores em protesto contra a falência fraudulenta de uma empresa que presta serviço aos seus próprios acionistas, que são os operadores do Porto de Lisboa. Um conflito laboral que tem todos os ingredientes para ser uma luta muito difícil para os trabalhadores, caso o governo mantenha a atitude que tem tido de desinteresse perante os direitos laborais. Há alguma coisa de mafioso que transparece nestas denúncias sobre os esquemas postos em prática para submeter a vontade e as aspirações dos estivadores? Lembrem-se do que se passou em Setúbal aqui há uns anos.